Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos apresentar o livro de Mark Sorbonne. Você não precisa de um título para ser líder, que é o livro que eu tenho aqui, portanto, da editora Fronteira do Caos, um livro importantíssimo que já tem alguns anos, mas que é uma referência para todos aqueles que se interessam por este tema. É um livro com 130 páginas, portanto é um livro pequeno, mas é um livro que tem muita matéria e muito interessante, como eu disse, escrito por Mark Sorbonne, que é, portanto, um estudioso dentro do marketing e da comunicação, e também dentro da liderança. Portanto, você não precisa de um título para ser líder. Portanto, o simples facto de ter um título não faz você um líder. Na página 12, na introdução do livro, e esta frase que eu aqui vou dar como introdução resume completamente este trabalho. E antes de abordarmos o livro, quero aqui dizer o seguinte: muitas vezes nas nossas sociedades ocidentais existe muito a noção de que alguém que tem portanto, um curso superior, um canudo, alguém que tem um doutoramento, uma licenciatura, de facto está preparado para exercer, portanto, a sua profissão dentro da sua área, mas muitas vezes não é bem assim. E há também a visão também nas nossas sociedades de que quem não é formado, quem não tem uma formação superior dentro de uma determinada área, não consegue, portanto, ou não tem, digamos assim, as características, não tem a formação, não tem o conhecimento, digamos assim, para exercer determinado cargo. E aqui Mark Sorbonne vai exatamente explicar que muitas vezes não é isto que acontece no plano da prática. Portanto, na teoria, nós temos, portanto, uma situação. No plano da prática, nós temos outra. E, meus amigos, vou até dar um caso conhecido de um médico que era de origem da Índia, que não era médico, nunca tirou formação em medicina. Isto ficou até na história. Aliás, até há um filme que retrata muito bem esta história. Agora não me recordo do nome do personagem principal do filme, mas esta pessoa tinha aprendido por ela própria, pela própria experiência. Depois essa pessoa foi auxiliar um médico muito famoso, portanto, não sei se foi na Universidade de Harvard, agora não me recordo, e depois o que é que aconteceu? Muita gente viu que esta pessoa tinha qualidades que os outros médicos não tinham, e tinha conhecimentos, mesmo em termos científicos, portanto, em termos de literatura, própria literatura na altura, não é? Porque isto foi no início do século XX, que as outras pessoas não tinham. E porquê? Porque era alguém que tinha um dom, era autodidata, lia sozinho horas e horas e horas os livros, e era uma pessoa que a sua inteligência estava acima da média. Bom, o que é que eu quero dizer com isso e o que é que vai aqui ao encontro deste trabalho? O que aqui Mark Sorbonne nos diz é que muitas vezes são os fatores motivacionais, são os fatores também das aptidões do indivíduo, o dom que o indivíduo tem, que muitas vezes vão determinar se a pessoa de facto está qualificada para um determinado assunto, um determinado objeto de estudo, digamos assim, e o simples facto de ter um título muitas vezes não faz alguém ser líder. Ou seja, aqui o trabalho vai focar mais no âmbito da liderança, não tanto no âmbito
do conhecimento científico, não é? Ou da própria, por exemplo, da própria profissão do professor, mas aqui São Born nos explica que, em termos de liderança, muitas vezes é, de facto, no ato em si, na prática e nas qualidades que o indivíduo vai ter, que tudo é determinado. Então, liderança é ter poder junto das pessoas, não sobre as pessoas. Esta frase é muito importante porque hoje acontece muito o contrário. Hoje, as grandes lideranças, ou aquilo que se diz que são grandes lideranças, muitas vezes as pessoas têm a noção de que é ter poder sobre as pessoas. Uma coisa é ter poder sobre as pessoas, outra coisa é ter poder junto das pessoas, que é uma coisa muito diferente. Portanto, aqui na página 13, Mark Sanborn nos fala sobre uma influência positiva junto das pessoas. E isto, meus amigos, não se aprende. Isto muitas vezes nasce com a própria pessoa. Porque faz parte das características da personalidade, portanto, de cada indivíduo. Então, quais são as características de um líder? Com ou sem título, aqui Mark Sanborn vai sempre nos falar das duas possibilidades, ou seja, o título aqui não vai determinar as características, que é isso que é importante. Então, influenciar positivamente, ou seja, ter uma influência positiva e não negativa. Liderar por relacionamento, portanto, uma liderança com relacionamentos, não por controlo das pessoas. Essa portanto, visão de que um líder tem de controlar, meus amigos, isto é falso. Antes, pelo contrário. Um líder que controla as pessoas é um mau líder. Torna-se como se fosse alguém que quisesse comandar a vida das pessoas, alguém que quisesse mandar na vida das pessoas, e isto não é liderança, antes pelo contrário, é o contrário da liderança. Então, lá está, não ordenam, mas conseguem convencer as pessoas a dar, portanto, o seu contributo. Portanto, aqui também é importante não ordenar, mas sim convencer as pessoas a dar o seu melhor. São, muitas vezes, seguidos não por medo ou por obrigação, mas por respeito e dedicação. Aqui na página 14 e na página 15. Ou seja, Mark Sanborn começa a nos dar as características principais nas primeiras páginas do livro do que é ser verdadeiro líder. Então, o líder não nasce líder, deve aprender a liderar, embora alguns tenham já o dom de liderar. E esse dom, mais uma vez eu friso isto porque é importante, não é controlo. Atenção, não é controlo sobre as pessoas. É sim influência sobre as pessoas. É ter uma influência junto das pessoas, digamos assim, a palavra mais indicada. Então, há muitos líderes com títulos e, meus amigos, títulos sonantes, não é? Estudos bastante superiores, bastante, como é que eu posso dizer, sonantes, não é? Como diz aqui na página 15, mas que de líder não têm nada. Portanto, de liderança, essas pessoas muitas vezes não têm nada. Porquê? Porque essas pessoas, o objetivo dessas pessoas não era inicialmente liderar, ter uma influência junto das pessoas. O objetivo primeiro destas pessoas era ter esse título, portanto o título, e muitas vezes é o que acontece nas nossas sociedades, não é? Vemos como, portanto, as pessoas dão importância ao título e não dão importância, portanto, digamos assim, à ação que vão exercer no próprio cargo, não é? Muitas vezes no mundo da política acontece também muito isso. Embora na política é mais a posição que vai determinar do que a própria ação. Isto também pode-se aqui
de certa forma, fazer um relacionamento relacionar com aqui o trabalho de Mark Sorbonne. Então, na página 16 lemos: assumir o controlo da vida pessoal. Portanto, assumir o controle da vida pessoal. Melhorar a organização de trabalho. Agarrar novas oportunidades. Melhorar o serviço aos clientes. Levar aos outros e dar o seu melhor. Solucionar problemas. Contribuir para a evolução dos outros. Portanto, tudo isto está aqui no livro, não é? Tornar o mundo um lugar melhor. Página 16. Aqui, Sorbonne começa a nos dar as características principais daquilo que deve ser um verdadeiro líder. E que o líder não precisa de um título. Que é, portanto, a ideia central deste trabalho. Então, chegamos à parte número 1, parte 1, que vai da página 19 à página 42 e, portanto, o título desta primeira parte é "Um líder é", depois 3 pontos. E então podemos ver nesta primeira parte em que Mark Sorbonne nos fala de que o mundo de hoje dá-se muita importância aos títulos, como eu disse na introdução. Mas um título só por si encerra muito pouca coisa. Página 121. E, de facto, como vimos, o título em si não quer dizer nada, não é? Poder, posição, prestígio, privilégios é o que as pessoas querem ao alcançar um título. Portanto, para ter o título, ou para querer o título, as pessoas querem, a ambição das pessoas muitas vezes é o poder, a posição, o prestígio e o privilégio, e não exercer, portanto, a própria missão de que o título vai então facultar, não é? Então, um grupo de trabalho com um líder, mas onde todos sabem liderar e tomar decisões. Vejam bem, porque eu vou repetir aqui esta frase. Portanto, o que é de facto ser líder? É criar um grupo de trabalho com um líder, mas onde todos os outros também saibam liderar. Ou seja, na página 23, Sorbonne nos fala num exército de líderes. Criar outro exército de líderes. Isto diz respeito a várias áreas, como, por exemplo, diz respeito, por exemplo, aos políticos, diz respeito aos líderes dos partidos, diz respeito, por exemplo, podemos falar também, por exemplo, numa equipa de trabalho, numa empresa, por exemplo, em que haja um CO, não é? E que esse CO tenha um grupo de trabalho dentro da sua própria empresa, e este CO vai ter de conseguir fazer com que o seu grupo seja tão eficiente ou mais do que ele próprio. Por exemplo, diz respeito também numa associação, num grupo, numa organização que não seja governamental, por exemplo, não é? Num próprio círculo de pensamento, um think tank, por exemplo, numa ONG, organização não governamental, também diz respeito também por exemplo, podemos até relacionar no desporto, por exemplo, um treinador de futebol, não é? Que vai ter adjuntos, que vai ter pessoas a trabalhar com ele, que vai ter uma equipa de trabalho, portanto tem a própria equipa de jogadores, e vai ter também a equipa de trabalho, e se esse treinador for competente, ele logo vai conseguir que a sua equipa de trabalho consiga fazer o trabalho mesmo sem ele estar presente. Muitas vezes isso até acontece muitas vezes, não é? Quando o treinador não pode estar no banco, não é? Por motivo de castigos, não é? Há vários casos aqui, e Mark Sorbonne nos fala aqui de vários casos em que o verdadeiro líder vai preparar outros líderes. Não vai ser aquele líder que se vai centrar nele próprio, que vai ser o próprio a querer comandar e que mais ninguém pode comandar, não é? Isso acontece muitas vezes, por exemplo, em igrejas. Nós vemos, muitas vezes, há casos de igrejas em que o pastor da igreja, por exemplo, ou o próprio padre da própria igreja católica, por exemplo,
se preocupa também com a sua assistência, com o grupo que vai ajudar este líder religioso. E falando de líder religioso, para podermos falar em todas as denominações religiosas, o líder religioso, muitas vezes, o que é que acontece nos nossos dias? Quer ser ele próprio o centro. Ele é que quer fazer as coisas todas, ele é que quer dar os sermões, ele é que quer comandar as coisas, mandar uma pessoa para ali, designar o título de outra pessoa para ali, dizer quem vai fazer parte da liderança e quem não vai. No caso das igrejas que são igrejas, por exemplo, presbiterianas, dando aqui um exemplo, ou igrejas mais conservadoras, o próprio presbitério da igreja vai ter que ser o próprio líder a designar as pessoas e não a igreja toda. Não é? Essas pessoas geralmente não querem que a igreja tenha acesso, digamos assim, aos comandos da própria instituição, não é? E muitas vezes isso é um líder mau. Isto chama-se um líder mau. Porque o verdadeiro líder tem que entender que não consegue fazer as coisas sozinho. E quanto mais conseguir delegar, digamos assim, tarefas e poderes e conseguir preparar uma equipa, não é? Isso chama-se muitas vezes a preparação de equipa. Preparar uma equipa é preparar essa equipa, muitas vezes, a cada um deles saber liderar. Cada um deve saber liderar tão bem ou mais do que o próprio líder. Embora haja, em termos hierárquicos, há sempre a posição daquele que vai liderar, não é? Que é natural, que é normal. Aqui nós não estamos contra esta, portanto, digamos assim, esta definição, não é? Mas as dinâmicas que devem prevalecer, digamos assim, numa equipa de trabalho, é todos conseguirem desempenhar funções, serem autónomos, digamos assim, e conseguirem cada um ser líder, ele próprio, da sua própria situação. E é exatamente isso que Mark Sanborn nos fala. E aqui na página 25 lemos: quando você executa o seu trabalho, qualquer que seja, com iniciativa e determinação e a fazer a diferença pela positiva, você torna-se um líder. Página 25. Depois, página 29. O líder decide exercer conscientemente as suas capacidades, competências e conhecimentos para ajudar a fazer a diferença. Página 29. Ou seja, as definições da grandeza é como querer um convite para que os outros também sejam grandes. E eu vou repetir esta frase aqui, porque esta frase vai em contramão de tudo aquilo que muitas vezes vemos nesta nossa sociedade pós-moderna. Eu vou repetir, portanto, a definição de grandeza é como um convite para que os outros também sejam grandes. E muitas vezes o que vemos é o contrário. Muitas vezes vemos líderes que dizem: não, eu quero ser grande, mas não quero que os outros sejam grandes, porque eu quero ter domínio sobre as pessoas. Hoje há muito essa situação de querer domínio sobre as pessoas. Isso é muito mau, meus amigos. Alguns podem pensar: não, um líder carismático, os grandes líderes na história sempre tiveram domínio sobre as outras pessoas, mas sempre se deram mal e sempre acabaram mal. Sempre o poder dessas pessoas sempre acabou, sempre foi destruído, porque à volta as próprias pessoas não, muitas vezes as pessoas revoltam-se contra essa pessoa ao longo da história, não é? Nos casos da própria história vemos muitas vezes líderes desses que foram demitidos, não é? Que muitas vezes alguns até foram mortos, não é? Há muitos casos na história, não vou agora fazer isso, não é? Que vamos perder tempo, mas para dizer que ser líder é ter a capacidade de também conseguir fazer mais liderança, produzir mais liderança. Por exemplo, nas Forças Armadas, muitas vezes vemos isso, e alguns filmes também retratam isso. Quantas vezes vemos um coronel, alguém que está a liderar, por exemplo, um exército, com bravura, com heroísmo, que dá o exemplo ao seu próprio exército, e há sempre um daquele exército, um ou dois, mas geralmente é um tropa daquele exército que vai se rever naquele líder, e quando aquele líder for morto, por exemplo, acontece muitas vezes isso, no caso de um conflito militar,
como vemos alguns filmes a tratar sobre isso, esse líder então vai querer, inspirado pelo aquele que estava, portanto, a comandar o exército, vai querer seguir os mesmos passos, ser igual, não é? Por exemplo, há um filme também muito interessante, muito antigo, um filme muito antigo sobre a Legião Estrangeira, em que vemos no final o herói que agora não me recordo do nome, agora não estou a, não sei se é Terence Hill, agora não me recordo do nome, mas é um filme muito antigo dos anos 50 e tais. Eu sei que ele no fim toma o lugar do próprio coronel, tinha sido morto, não é? E foi uma inspiração para ele, ou seja, o coronel tinha conseguido fazer passar a mensagem de que era preciso que houvesse outros homens também a dar continuação. Ou seja, ao fim e ao cabo, o líder vai fazer com que haja outros que vão dar continuação ao seu trabalho. Ao longo das gerações, vai haver uma continuação do trabalho. Se um líder for bom, se o líder tiver uma liderança positiva, como nos diz aqui Mark Sanborn, então vai haver uma continuação da sua liderança depois, quando ele já não for vivo ou quando já não exercer a liderança, não é? Então, a verdadeira grandeza baseia-se naquilo que damos aos outros na vida. Reparem, a verdadeira grandeza baseia-se naquilo que damos aos outros na vida. E o próprio Cristo, porque falar de liderança sem falar em Cristo também não poderia deixar de ser, não é? O próprio Cristo mostrou bem isso aos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos para eles serem a continuação dos ensinamentos que tinham recebido, não é? Então, para continuar a missão e a palavra de Cristo, cada um vai ter que ser um Cristo. Vai ter que continuar a ser, vai ter que ter Cristo dentro dele e continuar a missão do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Fazendo aqui a analogia com o Evangelho e a religião cristã, não é? Então é isso. Vocês nunca viram o próprio Senhor Jesus querer dominar sem que os outros possam continuar a sua missão, não é? O próprio Cristo não veio para ser um dominador, mas sim, ele veio para se dar aos outros, para dar uma missão aos outros e para que os outros possam continuar a sua missão, não é? Digamos assim. Então, os verdadeiros líderes tornam as coisas melhores, não apenas para si próprios, mas também para os outros, independentemente do seu contributo para o reconhecimento público. Isso é muito importante. Página 34, que eu vou repetir. Os verdadeiros líderes tornam as coisas melhores não apenas para si próprios, mas também para os outros, independentemente do seu contributo para o reconhecimento público. Não é? Página 34. E aqui vemos aqui umas siglas muito interessantes. ROI, que se pronuncia ROI, não é? ROI, e que aqui Mark Sanborn nos fala de relacionamentos, obtenção e inovação, que faz, portanto, a sigla ROI. Relacionamentos, obtenção e inovação. Na página 36 vemos o verdadeiro líder tem de ter esse ROI, tem de ser, antes de tudo, um verdadeiro relações públicas. Portanto, um verdadeiro relações públicas em primeiro lugar. Página 39, o chamado ROI. Relacionamentos, obtenção e inovação. E aqui na página 41 vemos: uma pequena ideia pode gerar grandes resultados. Ter ideias também. O poder das ideias, não é? Então, por exemplo, aqui Mark Sanborn nos fala, por exemplo, de alguém que achei muito interessante esse exemplo. Todos os dias ia ao café, beber o seu cafezinho antes de ir para o trabalho, e essa pessoa começou a reparar que naquele café as pessoas tinham dificuldades em pegar na chávena quente, não é? Nós aqui em Portugal temos o chamado bica, não é? O café, que muitas vezes a chávena vem quente, a pessoa nem consegue pegar na chávena. E essa pessoa, esse indivíduo, começou a frequentar vários cafés, não é? E começou a perceber que as pessoas tinham dificuldades nesta tarefa, não é? De beber, porque as chávenas muitas vezes vêm a escaldar da máquina, não é? Então ele teve a ideia de criar um género de um potezinho
com a mesma forma da chávena do café, não é? Da bica, nesse caso, aqui na página 41, para as pessoas porem lá dentro o café e poderem beber. Portanto, o pote é um pouco mais largo para não ficar completamente encostado, não é? A chávena, não é? E conseguem assim beber o café sem se queimar a mão. E eu achei muito interessante porque não é na ideia em si, esta ideia não tem propósito nenhum, não é? Mas, portanto, o que achei interessante foi procurar coisas, procurar ideias inovadoras que nunca ninguém tenha pensado. Isso é uma das características também do líder, nos diz Mark Salomon. Portanto, a grandeza consiste em realizar grandes feitos com pequenos meios e na prossecução de vastos desígnios na vida. Para sermos grandes, temos de ser grandes aqui e agora. Página 42. Chegamos à parte 2 do livro. Mais uma vez eu mostro. Portanto, ser um líder. Você não precisa de um título para ser um líder. Um livro muito importante que eu acho que muita gente mesmo devia ler este trabalho. Portanto, dê-me só um bocadinho. Portanto, a segunda parte, os 6 princípios de liderança, que vai da página 45 à página 115. Portanto, os 6 princípios de liderança. O poder do autocontrole. Bom, isto é uma das características principais na liderança. Ter poder de autocontrole. Isso é muito importante. Muitas vezes há pessoas que não conseguem ter isso. Portanto, a vitória mais difícil é sobre nós próprios. Dito pelo próprio Aristóteles, filósofo bem conhecido, não é? Aqui na página 45. Portanto, a vitória mais difícil é sobre nós próprios. Quem consegue compreender a profundidade desta frase consegue muitas realizações na vida. Portanto, liderando do interior, a partir do interior, página 45. Achei muito interessante esta primeira característica. Portanto, a liderança começa em nós próprios. Temos que saber liderar-nos a nós próprios antes de conseguirmos liderar os outros, não é? Então, sede vós próprios a mudança que quereis ver nos outros, no mundo. Página 46. Para liderarmos verdadeiramente e fazermos a diferença, temos que começar connosco próprio. Tem que ser connosco primeiro. Toda a liderança começa com o autocontrole. Esta parte do autocontrole é muito importante, meus amigos. Só podemos liderar depois de liderarmos a nós próprios. Isso é muito importante. Ver as situações do trabalho como oportunidade e não como obrigação. Bem, isto aqui, meus amigos, é fulcral mesmo. Isto aqui é muito mesmo uma importância, eu vou repetir, ver as situações do trabalho como oportunidades e não como obrigações. Na página 47. E então depois o autor nos põe essas duas palavras, obrigações ou oportunidades, não é? Escolher entre essas duas palavras muitas vezes faz a diferença. Então, pensar como líder. As pessoas que assumem um papel de liderança tendem a ser bons pensadores. Os grandes líderes tendem a ser grandes pensadores. Página 50. Depois, na página 51, o autor vai nos falar em arranjar tempo para pensar. Aqui o autor nos dá o exemplo de 1/4 de hora por dia só para pensar, na página 51. Basta 1/4 de hora por dia parar e pensar. Muitas vezes faz a diferença. Portanto, o fator motivação é o mais importante de todos na liderança bem-sucedida. O fator motivação. Ter motivação e conseguir fazer passar essa motivação aos outros. Página 53. Então, técnicas de motivação. Arranjar tempo para pensar. 1. 2. Nunca deixar de sonhar. Ponto 3. Tentar fazer as pessoas ter sucesso, as pessoas próximas de si, da sua equipa, para que elas também tenham sucesso. Às vezes, retirar, ponto 4, retirar para depois avançar. Retirar um bocadinho, parar, organizar, pensar e depois avançar novamente.
Portanto, tornar-se o mentor da outra pessoa. Desfrutar de viagens, viver como um vencedor e procurar, portanto, vamos ver se eu consigo ler, procurar, digamos assim, aqui eu vou trazer essa palavra por eficiência, começando em si próprio e nos outros. Depois aqui na página 57, muito importante, a integridade, meus amigos. Esta palavra que é aqui muito importante, que Mark Sanborn nos fala muito. A integridade mede-se pela distância entre a sua boca e a sua vida. Vejam bem a profundidade desta frase. Eu vou repetir. A integridade mede-se pela distância entre a sua boca e a sua vida. Página 56. Ou seja, é aquele que faz aquilo que diz. Não é aquele que faz, ou não é aquele que não faz aquilo que diz e não faz aquilo que diz. Ou seja, resumindo, se eu disser uma coisa, mas depois fizer o contrário, que isso acontece muitas vezes, não é? Então na política é o pão nosso de cada dia, não é? Isto mostra perfeitamente o tipo de líder que é, não é? Alguém que faz uma coisa dessas, não é? Então, muitas vezes não é aquele que diz, mas é aquele que faz, não é? É fazer e muitas vezes, se alguém disser e depois fizer, então sim, temos aqui alguém que está a exercer uma liderança perfeita, quase, não é? Quase perfeita, não é? Então, isso é muito importante, a integridade, não é? Muitas vezes também ouvimos aquele dito que nos diz: não faças aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço, mas faz aquilo que eu digo, não é? Como quem diz, se fizeres o que eu faço, vai ser o contrário daquilo que eu digo, não é? Muitas vezes, não é? Isso acaba por ser... isso é quase uma paralaxe cognitiva, meus amigos. Isto é quase uma paralaxe cognitiva, estar alguém a dizer alguma coisa e depois fazer o seu contrário, não é? Alguém diz alguma coisa para um público e depois faz exatamente o contrário. Isto, quem faz isso, a liderança que faz isso, meus amigos, é a pior liderança que pode haver. É alguém que tem um discurso interno próprio dele, que não revela a ninguém, tem segundas intenções, dá uma primeira intenção para as pessoas e depois faz exatamente por detrás o contrário, não é? Tantas vezes que isso acontece na liderança, principalmente na liderança política, e vemos isso também nas lideranças religiosas, como eu disse, não é? Temos muitas vezes líderes religiosos que fazem isso. Muitas vezes eles vão pregar sermões, não é? Que nós dizemos, epá, isto é mesmo um sermão mesmo bíblico, podemos dizer, não é? E depois, durante a semana ou durante o dia, nós vemos o líder fazer exatamente o oposto daquilo que andou a pregar no domingo, por exemplo, não é? Dando aqui o exemplo, não é? Isso, meus amigos, é ser um mau líder. É alguém que está a exercer uma má liderança. Alguém que é líder verdadeiro tem que ser íntegro, tem que pregar aquilo que vive, tem que fazer aquilo que diz, dizer aquilo que faz e não, principalmente, fazer aquilo que diz, não é? E não fazer o contrário. Então, estimular o cérebro para liderar. Página 57. Registra as suas ideias, escolha um problema, resolva o problema, exija um ato de liderança. Portanto, essa também é uma grande faculdade de que um líder verdadeiro deve ter. O poder de resolver os problemas. Portanto, o poder da concentração. Página 61. A importância da concentração. A concentração e a determinação vencem sempre. Vou repetir. A concentração e a determinação vencem sempre. Não temos de ser mais inteligentes ou ter melhor formação para alcançarmos os outros. A nossa força está na capacidade de nos concentrarmos no que é mais importante. Mais uma vez, aqui, Mark Sanborn a nos dizer que não é ser mais inteligente e ter mais formação. Também é importante, atenção, a formação, claro que a formação e o poder cognitivo é importante, mas não é isso que determina, no caso da liderança, não é isso. É claro que, por exemplo, nós tivermos alguém que vai exercer uma atividade, por exemplo, dar lições, não é? Muitas vezes os professores fazem isso, dar lições, transmitir conhecimento, bom, aí é outra situação.
O professor pode ser um professor muito bom, digamos assim, não é? Ter uma capacidade muito elevada em transmitir conhecimento, em dar lições, em passar matéria para um determinado grupo, mas depois pode não ter, digamos assim, faculdade nenhuma para liderar, pode não ter capacidade de liderança. Portanto, são coisas diferentes. Aí, sim, este professor, aquele que vai, digamos assim, passar o conhecimento, aí tem que ter bastante formação dentro do conhecimento que vai transmitir. Não é? Ele tem que ter, muitas vezes, por exemplo, para mim, na minha análise, um bom professor tem que dominar a matéria. Não pode haver um aluno dentro da sala que possa saber mais do que ele. Meus amigos, isto, venha lá quem vier. Claro que há sempre alunos interessados que são dedicados, que pesquisam, muitas vezes tentam até pesquisar coisas que o professor pode não saber, não é? Atenção. Mas normalmente um bom professor, um professor que domine mesmo a matéria, ele tem que ser o melhor dos melhores para poder depois transmitir o seu conhecimento, não é? Portanto, a potência é a capacidade de enfrentar a situação com propósito, concentrado no objetivo. Página 64. O que não é importante ou trivial consome o tempo. Vejam bem, aquilo que é trivial, aquilo que eu costumo dizer palha, não é? Nós estamos aqui. Isso acontece muitas vezes quando nós estamos a estudar um determinado tipo de assunto, temos que descartar a palha que não nos interessa e irmos recolher, digamos assim, a matéria principal, a mais importante. Portanto, devemos gastar bem, digamos assim, devemos gastar bem as nossas prioridades. Página 64. Portanto, o objetivo de um líder é ultrapassar as constantes distrações que o confrontam e concentrar-se no que é verdadeiramente importante. Página 66. Escrever num pequeno cartão os objetivos principais, digamos assim, para na sua vida, para a sua ação, não é? Para a sua liderança, não é? Num pequeno cartão, eu conhecia um líder que fazia isto, num pequeno cartão ele escrevia as coisas principais para depois transmitir. Há até treinadores de futebol que fazem isso, para depois transmitir as suas ideias, não é? Estabeleça uma agenda. Significa visualizar o seu objetivo final para a tarefa final. Página 67. Aprenda a estabelecer prioridades. Página 69. Quais as coisas mais importantes e aquelas menos importantes, não é? Aqui, página 69. Viver com intenção. Cada momento que vivemos define-nos. Portanto, cada momento que vivemos faz de nós quem somos. Ao comentar a nossa atenção e o nosso empenho, em cada momento podemos criar um legado de realizações no trabalho e na família. Página 70. A forma como nós utilizamos o tempo e o conseguimos gerir determinará a eficácia na nossa vida. Portanto, elimine as atividades que não acrescentam nada ou que não acrescentam valor. Página 71. Depois aqui o autor Mark Sanborn nos fala no MVL. A sigla MVL é maiúscula, que quer dizer mais valiosas e lucrativas. Atividades mais valiosas e lucrativas, na página 71 e página 72. Confrontar o problema, nunca as pessoas. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Confrontar o problema e nunca as pessoas. Quando há um problema qualquer num grupo de trabalho, isto agora falando diretamente para as empresas e para os trabalhos, tem que se confrontar o problema e não as pessoas. E hoje em dia vê-se exatamente o contrário. Hoje existe muito confronto entre as pessoas, por vários motivos, não é? Inveja, uma série de coisas que existe, não é? Há confrontos entre as pessoas e não no problema, enquanto que deveria ser o contrário, concentrar no problema e não nas pessoas. Então, ter poder junto das pessoas, 73, liderança não é ter poder nas pessoas, controlando as pessoas, é ter poder junto das pessoas, o que é muito diferente a palavra junto do que a palavra sobre. Liderança é antes de obter desempenhos extraordinários das pessoas normais. Portanto, liderança é a arte de obter desempenhos extraordinários de pessoas normais. Vejam bem, página 73. Liderança é ter poder junto das pessoas e não sobre as pessoas. Portanto, isso, estou a repetir mais uma vez, mas é importante. Então aqui vemos
os líderes vs gestores. Aqui uma comparação de Marc Sorbonne entre os verdadeiros líderes e o que é os gestores, não é? Então, temos aqui na página 74 e 75, temos gestores, têm subordinados, líderes, muitas vezes têm seguidores, que é muito diferente, subordinados e seguidores. Gestores regem a mudança, líderes procuram a mudança. Gestores têm boas ideias, líderes implementam as ideias. Gestores ordenam, líderes persuadem, que é muito diferente. Gestores dirigem grupos, líderes criam equipas. Dirigir um grupo é uma coisa, criar uma equipa é outra. Portanto, gestores tentam ser o herói, o próprio herói, enquanto que os líderes transformam pessoas. Gestores assumem os resultados, líderes assumem responsabilidades. Gestores exercem poder sobre os outros, que é a última, e os líderes exercem poder junto dos outros, que é muito diferente. Exercer poder sobre os outros e exercer poder junto das pessoas é muito diferente. É isso que, digamos assim, faz a diferença entre um verdadeiro líder e alguém que apenas exerce poder sobre pessoas, não é? Então, valorizar as pessoas. Os 3 Cs de que nos fala Marc Sorbonne. Vejam bem a quantidade de informação. Apenas, este livro nem tem 200 páginas. Vejam a informação que este trabalho tem, não é? Então, valorizar as pessoas. Os 3 Cs. Caráter, competência e conexão. Humildade é pensar menos em nós e mais nos outros. O oposto do egocentrismo. Página 77. Conseguimos o melhor dos outros quando damos o melhor de nós próprios. Isto aplica-se aos pais, desculpa. Portanto, isto aplica-se aos pais, aos professores, aos gestores, aos empresários. Conseguimos o melhor dos outros quando ajudamos-los a darem o seu melhor. Eu vou repetir. Conseguimos o melhor dos outros quando ajudamos a dar o seu melhor. Página 82. Portanto, perguntar aos outros o que os motiva. Quantas vezes nós não vemos isso nos líderes de hoje? Não querem saber. Não querem saber o que é que os outros pensam, o que é que motiva os outros, porque é que os outros não estão a desempenhar uma boa função, por exemplo, não é? Página 83. Colaborar com os outros, comunicar com eficácia com os outros. Página 86. E muito interessante aqui a definição de vendas, não é? Quem gosta de vender, principalmente na área, quem vende imóveis, não é? Muitas vezes temos essa coisa, saber vender, não é? A arte de vender imóveis. E aqui vemos, vender é simplesmente ajudar os outros a tomar uma decisão que lhes convém. Vejam bem, convém àqueles que estão, portanto, digamos assim, a comprar. Não é aquele que vende que tem que obter benefícios para ele próprio. Porque muitas vezes vemos isso, principalmente nessas compras de casa, não é? Muitas vezes vemos os vendedores muito preocupados com aquilo que vão receber, com aquilo que vão, digamos assim, receber, não é? Com aquilo que vão adquirir, não é? Digamos assim. E não estão preocupados com o bem-estar dos outros, com fazer algo para os outros, não é? Isso marca a diferença, meus amigos. Muitas vezes um bom vendedor é aquele que se vai preocupar primeiro com o outro, primeiro pelo outro, para que o outro possa ter, digamos assim, para que possa tomar uma decisão correta na sua própria vida, não é? Então, quando você tem uma boa ideia, produto, serviço ou solução que pode beneficiar o outro, essa é a sua responsabilidade em vendê-la. Vejam bem, estão a ver? Fazer algo bom para o outro. Não para si próprio, mas bom para o outro. Um bom negócio para o outro e não para mim próprio. Hoje a sociedade funciona, não, eu quando faço um negócio, o negócio tem que ser bom para mim, senão não faço. Temos muito este pensamento está muito ancrado, digamos assim, na sociedade, nas sociedades, não é? De que muitas vezes até não queremos saber se o outro faz um bom negócio ou não. O outro até pode fazer um bom negócio. O que interessa sou eu, o meu egocentro, não é? Digamos assim. Então o líder tem de viver de acordo com o que diz, fazer na ação
é mais importante do que na teoria. Nós já vimos isso há bocado, portanto, página 91. É o que faz, não o que diz, exatamente. Comunicar é liderar, convencer os outros, influenciar junto das pessoas, procurar fazer compreender, transmitir positividade, inspirar os outros, mostrar experiência de vivência. Página 93. Concentrar-se nos outros. Um dos maiores obstáculos para uma comunicação eficaz é ignorar o ponto de vista dos outros. Meus amigos, eu vou repetir, porque esta frase é, para mim, uma das frases mais importantes aqui deste trabalho. Portanto, mais uma vez eu mostro, página 93, e eu vou repetir. Um dos maiores obstáculos para uma comunicação eficaz é ignorar o ponto de vista do outro. Página 93. E, sem dúvida, portanto, aprender a cativar a atenção das pessoas. As pessoas querem ser entretidas, não ouvir algo que seja enfadonho. Vemos muitas vezes isso, alguns professores, não é? Muitas vezes temos professores que muitas vezes põem-se à frente, não é? À frente da sala e começam blá 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 durante 1 hora e tal, estão blá 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 e a plateia está quase toda a dormir, não é? Se é quase, pronto. E muitas vezes não. Temos que não é manter o mesmo tom, a mesma velocidade, o mesmo nível, não é. Muitas vezes é parar, fazer perguntas, fazer coisas que chamem a atenção, comunicar chamando a atenção às pessoas. Não é? Senão tornamos-nos como se fosse ali uma inteligência artificial, uma máquina sempre com o mesmo nível, a debitar a mesma informação e muitas vezes isso se torna enfadonho, não é? Então, o poder da execução, o QI. Aqui o QI não é o quociente que nós estamos habituados, o quociente da inteligência que nós normalmente falamos. Aqui Max Albon nos fala do quociente de implementação. Não basta ter boas ideias, é preciso ser capaz de as implementar. Página 95. E depois a visão. Muito importante aqui esta palavra, ter uma visão. Algo que se quer alcançar, uma visão, não é? A importância de ter uma visão. Ter uma visão é ver o futuro e conseguir estruturar eloquentemente e transmitir para o seu grupo de trabalho, não é? Página 98. Então, criatividade e inovação, capacidade de implementar novas ideias. Portanto, já vimos também, página 98. E, por fim, o líder deve escolher sua equipa, as pessoas, com base nas suas competências e capacidades e não nas preferências pessoais. Hoje é o contrário, meus amigos. Eu vou repetir, página 101. O líder deve escolher a sua equipa e as pessoas com base nas suas competências e capacidades e não nas preferências pessoais. Na liderança de igrejas vemos isso. Muitas vezes os líderes das igrejas, com medo, não é? Muitas vezes eles têm medo de alguma coisa, medo de perder o lugar, medo. Então, e o que é que eles fazem? Eles tentam escolher pessoas à sua volta que não vão, digamos assim, atrapalhar, que nunca poderão, que não têm muitas capacidades, que ficam ali, não é? Ficam tipo... Mas isso não é só nas igrejas, atenção, as empresas estão cheias de pessoas assim. Ter à minha volta pessoas que eu consiga controlar, que não tenham capacidades, que nunca poderão desempenhar o meu cargo, é preferível eu ter essas pessoas do que ter pessoas realmente pessoas, como aqui diz, com capacidades e competências. Mas é exatamente o contrário que o líder deve fazer. O líder deve escolher as pessoas com capacidades e com competências. É claro que o líder também vai ter que ver muitas vezes as intenções das pessoas. Se as pessoas têm boas intenções, se não têm, não é? Se você é mais de confiança, se é menos de confiança. Tudo isso aqui Max Albon não está a dizer que não é. O que aqui Max Albon nos diz é: eu não vou escolher as pessoas pela minha preferência porque me dá jeito. Não, vou escolher as pessoas pelas suas capacidades. Estão a perceber? Pelas suas competências, capacidades de realizar as tarefas, não é? E não as pessoas que eu sei que vão estar ali e eu vou dominá-las. Então esse vai estar aqui. Nos partidos políticos vemos isso, meus amigos. Todos os partidos, sem exceção, todos os partidos políticos, os líderes, têm que controlar completamente as pessoas todas. Se começam a haver pessoas que tenham mais capacidades, elas começam a ter medo. Há muito medo de perder o lugar, não é? O lugar é uma coisa que muitas vezes, e vemos infelizmente é assim, não é? O ser humano é assim, não é? Então, para liderar, página 106 até 113, temos os seguintes pontos. Não deixe que a resistência o pare. Seja ousado. Aprenda a dar mais do que receber.
Aprenda a ver para além de nós. Nosso umbigo não é o centro do universo. Bem, esta frase aqui servia para muita gente, eu vou repetir. Aprenda a ver para além de nós. O nosso umbigo não é o centro do universo. Aprenda a servir os outros. Isto, meus amigos, é quase... O autor não fala absolutamente em nada de religião, nem sequer fala na pessoa de Cristo, nada. Mas isto é quase o cristianismo, praticamente, aplicado, não é? Porque isto é exatamente um verdadeiro líder evangélico deve fazer. Alguém que presta um serviço ao outro, não é? Ser... O próprio Cristo nos diz, eu não quero que vocês sejam senhores, mas sim servos, porque eu, que sou o Senhor do Universo, vim servir e não ser senhor, não ser servido, não é? O próprio Cristo nos diz isso, aquela passagem em que o próprio Cristo, digamos assim, vai lavar os pés dos discípulos. Isto é, para mim, sem dúvida, a maior chapada para toda a humanidade. E ainda hoje, o homem continua a ser o contrário daquela ação. A ação de lavar os pés dos discípulos, o Senhor vai lavar os pés dos discípulos. Esta ação vai à contramão de tudo o que existe neste mundo. Este mundo é exatamente o contrário. Todos querem ser líderes absolutos do seu próprio egocentro, não é? Então, parte 3. Fazer a diferença. Página 119 até 129. Diferença entre um CV e um legado. CV, não é? Currículo e um legado. O CV, realizações, resultados, dinheiro ganho, impressão deixada, carreira. Isto é o que um CV nos dá. Evolução pessoal. Agora vejam bem a diferença. O legado. Legado, contributos, relações, diferença feita, impacto exercido. Portanto, aqui família e, portanto, eu sei que eu escrevi isso muito pequenino, a comunidade, ajudar os outros a evoluir. A diferença entre alguém que deixa um legado na história e alguém que apenas quer um CV, não é? Apenas quer as suas próprias realizações, os seus próprios resultados, o seu próprio dinheiro ganho, a sua própria impressão, a sua própria carreira, não é? Uma evolução pessoal virada para dentro, enquanto que o legado é uma evolução virada para fora, não é? Onde há contributos, relações, diferenças deixadas, impacto exercido, influência junto das pessoas, angriações, digamos assim, família, comunidade, ajudar os outros a evoluir e a servir. É completamente diferente. Temos dois mundos opostos, praticamente. Então o CV é uma evolução pessoal. O legado é ajudar os outros a evoluir. Vejam bem. O CV é uma evolução pessoal, virada para dentro, egocêntrica, enquanto que o legado é o ajudar os outros a evoluir. Página 122. As marcas que deixamos na vida, o nosso legado, não ficam registadas na pedra ou no ferro, mas sim ficam na história. Ficam registadas na história, ficam registados na vida dos outros. É aquilo que eu ainda há bocado disse. Um verdadeiro líder é aquele que vai deixar uma marca noutro líder, que depois vai exercer a mesma liderança. Porque foi inspirado pelaquela pessoa. Porque aquela pessoa, ao invés de ser virada para ela própria, conseguiu inspirar os outros. Página 128. Portanto, o aluno perguntou ao mestre: quanto tempo falta para eu ser um mestre? Vejam bem. Um aluno perguntou ao mestre: quanto tempo falta para eu ser um mestre? E o mestre respondeu: quanto tempo pensas viver? E o aluno ficou assim. A resposta do mestre não foi... ele não disse uma determinada fase ou um determinado tempo, não. A resposta do mestre foi: quanto tempo pensas viver? É preciso uma vida inteira para um dia poder vir a ser um mestre. E mesmo assim não chega. Portanto, aprender leva uma vida inteira. Ser líder é uma vida inteira vivida. Página 129. Portanto, a ideia central, como conclusão, que eu penso que seja a ideia aqui principal aqui do trabalho de Mark Sanborn: ser um líder é fazer outros líderes. Portanto, e aprofundando a frase,
Ser um verdadeiro líder é fazer outros verdadeiros líderes. A conclusão aqui do trabalho, meus amigos, mais uma recomendação do canal Ocidente Médio Livros. Meus amigos, este livro é um livro para empresários, para professores, para líderes religiosos, para líderes políticos, para estudantes, para pessoas que pesquisam, para filósofos, para todo o tipo de pessoas que queiram aumentar os seus conhecimentos e principalmente alguém que quer liderar um grupo de trabalho. Este é o livro indicado, portanto, uma recomendação aqui do canal. Portanto, você não precisa de um título para ser um verdadeiro líder. Marc Sanborn. Portanto, fica aqui a recomendação do canal Ocidente Médio. Um abraço e até a próxima.